Sim, ele é. Ele é toda uma possibilidade, ele é toda uma potência. Mas só vai acontecer se a gente fizer realmente pôr em prática. A gente não ficar repetindo os condicionamentos antigos nossos. Quando a gente vestiu outras religiões, né? Quando fomos protestantes, quando fomos do judaísmo, quando fomos aí católicos, enfim, não é? Não é o rótulo, não é o crachá que define o cristão. Então é muito importante a gente frisar isso, né? Tem muito espírita aí que está esperando o nosso lar e faz aquilo que o Cláudio Guitti fala, né? É o espírita burocrático. Ele chega em cima da hora no trabalho mediúnico, é o primeiro que sai quase levando a porta no peito, não promove uma caridade, não promove nada de modificação em si, né? Continua pisando nas pessoas que eles são subordinadas, continuam tirando dentro de casa, né, com a família, não abre um centavo de caridade para nada, enfim, não é? Então, o que vai acontecer que nem o filme que a gente assistiu, Nosso Lar 2, né? Ele está se achando, né? E vai quebrar a cara. Nós vamos quebrar a cara se a gente continuar com esse comportamento. Tá? Mas, continuando aqui, Deus não castiga, isso é que é importante frisar mais de uma vez, né? Essa ideia do Deus vingativo, que castigava, etc, etc. Isso pertenceu a pelo menos 5.000 anos lá atrás, né? Não cabe nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de raciocínio, de bom senso, né? Então, ele nem precisa perdoar, né? Quem precisa promover o perdão é nós, com a nossa própria consciência, em primeiro lugar. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. Depois, o passo 2 é a gente acertar com quem a gente errou, não é? Que não adianta só arrepender, eu estou arrependido, então e aí? E o prejuízo que você gerou para outra pessoa, né? Você tem que fazer conserto, né? Continuando aqui. Ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os espíritos, sem exceção, serão felizes por seu esforço e escolha. Não está nas nossas mãos, como eu falei, né? Essa é a mais perfeita definição de justiça divina, enquanto autonomia moral. Tá? A justiça divina, ela está diretamente ligada no esforço de quem errou, né? Não podia ser diferente. Porque se Deus concedesse o perdão só porque eu me confessei, só porque eu arrependi, Deus. E a outra pessoa? Ela está magoada, ela não superou ainda, não é? Ela está se sentindo prejudicada. Então, cabe a mim recuperar isso, recuperar a confiança, recuperar aquela pessoa com quem eu errei. Isso é a lei de ação e reação, né? Isso está dentro da autonomia moral. Eu quero, né, atingir isso. Então, eu reencarno novamente aí pedindo oportunidade, né? Quer comentar, Antônio? Tem um assunto que eu queria colocar, Genival, tem que pensar. A gente vê, por exemplo, o sofrimento que o Cristo passou por ele, né? E nós acabamos de ler agora um espírito de vanguarda, né? Um espírito como o Gesiel, né? O Estevão, que passou também por um processo de muita dor, né? Eu já ouvi algumas pessoas assim colocando em discussão assim, mas por que o Cristo sofreu, né? Por que Jesus sofreu tanto se ele não tinha nada a dever? Espírito puro, né? Já um Cristo, que ele passou por isso. E a gente vê alguns espíritos como Alcione, né? Em renúncia, o próprio Estevão agora, a gente vê que a gente tem notícia que ele é aqueles que estão mais próximos de Jesus, já, né? Um dos ministros do mestre, né? E passa por todo esse sufoco.
E é um ponto que às vezes fala assim, mas esse negócio de eu vi as pessoas às vezes discutindo essa questão. Então, então, o sofrimento não é causado por, vamos dizer assim, imperfeições, ele pode ser também criando uma certa dificuldade de entender, né? O nosso estado evolutivo, né? O estado evolutivo de espírito da grandeza do Cristo, da grandeza do Gesiel. Eu achei interessante levantar isso para a gente compreender o seguinte: nós nós não somos ainda espíritos puros, né? Então a gente precisa de passar por algumas dificuldades na vida, dificuldade que nós mesmos escolhemos, né? Muitas das vezes, né? E saber a diferença, né, que existe entre um espírito puro que vem aqui dar um exemplo, né, de abnegação, de devotamento, para o sofrimento nós que estamos ainda em processo evolutivo. Eu estou colocando isso aqui para trocar ideia e ouvir o que as pessoas acham dessa situação, né? Que algumas pessoas colocam isso, que muitas vezes estão iniciando no espiritismo, e vem com aquela história, às vezes, de karma e tudo, que o karma existe, não existe. Então, eu falo, olha, é tudo aquilo que é colocado ali na autonomia, né, Genivaldo? Quando a gente arrepende, a gente entra no processo de planejar a própria redenção, né? Isso é feito, é um planejamento. Não é um planejamento assim, vai ser dessa maneira, mas as linhas, vamos dizer, a linha mestra é traçada, né, na nossa reencarnação. Aí vem doença, vem dificuldade financeira, espiritual, etc, etc, né? E se a gente se a gente não resiste, né, ao mal, como Jesus nos ensinou, a gente cresce, né? Isso que eu queria ouvir a opinião de vocês. Não sei se eu fui claro. O que você acha, Gê? O que vocês acham? É interessante, a gente às vezes fica olhando o castigo, né, ver o sofrimento, de ver essa cena de Gesiel, eu fico pensando, né, foi assim, algo assim chocante, né, de ver a descrição tão detalhada, né, que a espiritualidade teve no caso de mostrar, né, o sofrimento físico, né, e moral de Gesiel, né, de encontrar com a irmã naquelas condições, de ter a chance de perdoar o algoz, né, de ter palavras que pedindo a ele que continue com a irmã, né? Que ele será abençoado por Jesus, né? Toda essa visão, né? Uma visão que só um espírito muito elevado pode ter num momento como aquele, né? Antônio, eu nunca tinha pensado desse jeito que você nos traz para pensar, que o sofrimento não é só coisa de nossas imperfeições, né? Muito interessante, temos que refletir muito sobre isso. Eu vou começar a pensar. É porque, assim, eu acho que tem alguns perrengues que são educativos, né, Fábio? E eles não vêm assim como. Eles não vêm de uma imperfeição. Ele vem realmente para nos educar, né? Para desenvolver muitas vezes na gente a verdadeira paciência, a verdadeira indulgência, né? Eu diria assim, são provas, né? Às vezes para o nosso espírito, né? Para a gente firmar, né? Aquela qualidade que nós já desenvolvemos. Pelo menos espiritualmente a gente sente que já desenvolveu. Aí vem, passa, né? Pelas dificuldades, como por exemplo Gesiel deu uma prova inequívoca, né? Que ele entendeu os ensinos de Jesus, que ele não precisou nem de perdoar, ele olhou para Saulo como irmão. Achei muito interessante. Não existe coincidência, né? Esse momento que nós estamos estudando do Paulo Estevão
com essa questão da gente estar analisando isso. Então, a gente não precisa ficar colocando muito peso nas costas, né? Tira proveito da dificuldade que está passando, né? E espiritualmente falando, né? Que eu penso, sabe, Fábio, que um dos grandes segredos é a gente olhar para a vida como espírito eterno, que todos nós somos, né? E não com esse foco de alma, né? De espírito encarnado. Porque aqui, né? Todos nós estamos sujeitos mesmo às intempéries, né? Às dificuldades e tudo. Agora, tudo isso pode trazer muito ganho para a gente, espiritualmente falando, né? Mas é algo para pensar, não é algo que eu vejo assim com muita simplicidade, não. É algo que exige, né, que a gente faça uma reflexão bem profunda. Então, uma pessoa comentou comigo, mas o Cristo não sofreu, mas ele não devia nada, não é isso que vocês falam? Eu falei, o Cristo é um espírito puro, é um espírito que está em contato com Deus. Então, por que ele veio aqui sofrer? Né? Veio para mostrar para a gente o caminho, né? A verdade e a vida. Mas é muito difícil para as pessoas entenderem isso, viu, Fábio? Quem assim, ainda não está aprofundou devidamente na doutrina, né? Hoje, por favor, meu filho. Então, essa coisa lógica, né? Geralmente, se o Cristo não tinha que passar por isso, Deus seria injusto, não é? Imediatamente a gente faz essa ilação, não é? Só que é o seguinte, para começar, uma outra coisa que o pessoal fala, não, Cristo tinha que passar por isso para lavar os nossos pecados e tal. Não é verdade. Não tem senso, né? Cristo, ele aceitou vir aqui, né, passar por essa missão, né? Sendo um planeta de expiação e provas, e naquela época muito mais atrasado do que nos dias de hoje, a possibilidade, a probabilidade de acontecer o que aconteceu era muito grande. Mas se essa probabilidade alta fosse algo imexível, como diria o técnico da seleção brasileira, Deus, então, as pessoas que fizeram isso, Pôncio Pilatos, Caifás, Anás, não teriam responsabilidade nenhuma. E não é assim também na justiça divina. Então, até os 45 minutos do jogo, podia ser diferente, né? Pôncio Pilatos poderia ter feito a sua redenção espiritual. Ele estava ali exatamente para fazer isso. Ou não, né? Pesou muito mais o seu interesse, o seu medo, a sua covardia, né? E a probabilidade muito grande do Cristo passar pelo aquilo que ele passou. Mas por que isso? Ele exemplificou o que é passar por sofrimento com resignação, não é? O que é sofrer injustiça pelo amor da verdade, não é? Então, ele deixou páginas aí imorredoras na nossa consciência. E sendo, vamos dizer assim, algo além do que ele precisava passar na questão de expiação e provas, ele teve, claro, na justiça divina, mais, vamos dizer assim, méritos, né? Vamos dizer assim, que ele passou por favor a missão que ele tinha que passar. Um 10 excelente, o mais, que a professora punha para a gente, né? Porque ele superou com louvor. É assim que a gente tem que entender aí dentro da lógica divina, né? Da lógica da justiça divina. O Genival tocou num ponto aqui que é muito importante. A gente tem nós, de uma maneira geral, tem uma mania de terceirizar a solução dos nossos problemas. Então, assim, o Cristo veio para a nossa salvação. Não. Ele veio nos ensinar o caminho para que nós, trabalhando, nos salvemos. Ele não veio apagar, né, os nossos erros de maneira nenhuma. Né?
Isso é um ponto muito interessante. Tem muita gente que vai no médico, tem um médico muito amigo, né? Ele está brincando e fala assim: a pessoa chega aqui e quer que eu a emagreça. Mas eu não consigo emagrecer ninguém. O que eu posso fazer é orientar a pessoa para que ela consiga superar e conseguir, né, mudar a dieta e tal, dar um remédio para dar um suporte, seja homeopático, um floral e tudo, para que ela tenha uma estrutura, né? Mas eu não consigo emagrecê-la. Mas a pessoa vem e vem com a ideia que a responsabilidade é do médico. Os pais hoje também querem terceirizar a educação dos filhos, educação moral. Passa por um professor que tem que atender 40, 30 crianças, a responsabilidade de fazer o trabalho dele, né, dos pais. Então, a gente está vendo no mundo hoje uma tendência muito grande a essa mentalidade distorcida. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um Gesiel, o exemplo de Gesiel, um exemplo de Mahatma Gandhi, um exemplo de Madre Teresa, de Irmã Dulce, do Francisco de Assis, do Chico Xavier, de todas essas almas lindas, né? São exemplos para que a gente vá ganhando, vamos dizer assim, caminhos, né? Força para a gente enfrentar os nossos próprios desafios, né? E nunca para a gente se comparar a eles, mas eles são ali, vamos dizer assim, faróis, né? A nos guiar para que a gente não trombe, não machuque tanto nessa nossa caminhada, né? Então, é muito interessante, eu estava pensando sobre isso, eu quis aproveitar um pouquinho para a gente procurar entender isso, né? Não terceirizar. A tarefa é nossa, seja qual for o desafio. Acho que a Claudinha quer falar. Olha, eu estava ouvindo aqui vocês conversando, aí eu estava pensando aqui, tudo bem, a gente tem que arrepender de coisas não virtuosas que fazemos, nós temos que procurar aperfeiçoar, mas aperfeiçoar o nosso espírito, e enquanto aqui a nossa alma. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para poder me fazer entendida. Eu escutei uma pessoa que comentou hoje comigo assim: eu tenho 2 filhos. Um filho, quando fica adoecido, ele fica chato, ele fica exigente, ele quer tudo a tempo e a hora. Já o outro filho, ele pode estar assim, uma otite, uma dor, ele é completamente diferente numa situação de dor. Ele se recolhe, ele fica quietinho, você tem que ficar ali em volta para poder tentar ajudar. Então, eu fiquei pensando assim, Jesus, dentro de Jesus, o Espírito de Jesus, na essência dele, é perfeito, ele tem tudo completinho na essência dele, que nos falta ainda. Nós ainda temos aquelas dificuldades do espírito que já veio aqui. Estamos aqui no planeta Terra agora. Amanhã não sei onde vamos estar. E já estivemos lá para trás em outras regiões também, que a gente não lembra, né? Mas, assim, eu estou falando, assim, de coisas de alma e não de lugar físico, entendeu? Que muitas vezes, como que eu me faço explicar? Eu não sou um ser completo como Cristo, como Chico Xavier, como a Madre Teresa de Calcutá. Eu ainda estou aqui em aprendizado. Então, eu posso me arrepender, mas ainda falta em mim elementos da natureza para me preencher, para que naturalmente, espontaneamente, eu consiga ser melhor, fique mais aperfeiçoado. Igual a gente estava vendo agora a história lá de Saulo, de Paulo e Estevão, né? Quando o Estevão, que a Abigail viu Estevão, tudo que o Estevão falou foi de amor, foi de resignação, que
dentro do Saulo, o Saulo ainda não tinha conseguido ainda, né? Por quê? Estevão estava mais próximo de Jesus, mais próximo em alma, em mente, em essência, porque fala assim, a lei de Deus está na natureza, da natureza nos preenche aqui. Aqui, em outra vida, a gente não sabe onde a gente vai estar. Como que a gente vai estar? Com mais virtudes ou menos virtudes? Um exemplo desses 2 filhos, né, que eu ouvi hoje. Um tem uma carência, o outro tem outra. E nós aqui, já estamos adultos, já tem as nossas também, né? Então, as coisas são assim, para mim, eu vejo assim, que cada um de nós está num tempo, está num espaço, e o respeito, né, gente, pelo que a gente está pisando em Terra Santa, né? Assim que eu vejo. Isso que veio para mim aqui na minha mente, a hora que eu estava ouvindo o Genival, o Antônio, tudo que eu li até agora, né? A Abigail estava num outro patamar também. Aí eu lembrei da escala evolutiva que o Genivaldo sempre fala, né? Nos estudos aí da iniciação. É isso, gente. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? Tem muita coisa, né? O Espiritismo, ele, como uma doutrina cristã, né? Rede Viva, a sua pureza, ele tem por objetivo realmente nos levar a uma reflexão interna, a olharmos para o Cristo, né? Olharmos para toda essa obra que a espiritualidade trouxe para a gente e trazer isso para o nosso trabalho, né? Sem nos agredir, sem exigir da gente além daquilo que nós podemos, nesse momento, dar, né? Mas usar ela como degrau, né? Um degrau de crescimento, de evolução. Então, veja assim, o estudo, né, leva a gente a reflexões mesmo bastante profundas, né? Eu vou abrir aqui o 109, se alguém não tiver mais nenhum ponto, para a gente dar uma lidinha nele. Eu sempre, é uma briga para abrir esse negócio, rapaz. Danadinho. Opa, acho que agora complicou mais ainda. Deixa eu voltar lá no. Desculpa, pessoal, de vez em quando eu faço uma boa atrapalhada aqui. Tá. Agora vai. Desculpa aí o trapalhão. Pá, 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 pá. Estamos de volta. Vou abrir o 109 aqui. Aí ele vai falar da pena eterna. Essa definição de Allan Kardec, presente na obra original, é de importância primordial. A expressão penas eternas, dogma da vingança divina, ressignificada, ganha no Espiritismo seu real sentido, a relatividade, pois se refere a uma ilusão do espírito imperfeito que sofre por suas próprias escolhas. É uma ilusória fuga da responsabilidade pela insistência no mau comportamento, que lhe dá a impressão de um sofrimento eterno que acabará também por um ato de sua vontade livre, pois é sempre temporário. A gente que trabalha nas reuniões mediúnicas, a gente às vezes conversa com o espírito que ele se coloca como se estivesse num castigo eterno, né? E é um trabalho do dialogador de mostrar a ele a importância dele mudar, né? Dele mudar a mentalidade, dele se arrepender. Que é o primeiro passo que nós damos no caminho reto não é se culpar, não é o remorso, é a capacidade de falar assim, bom, eu errei, mas eu me arrependo. O que eu tenho que fazer, então, para botar de novo a minha vida espiritual nos trilhos, né? Essa é a pergunta fundamental.
Aí depois vem a expiação, né, que nós já aprendemos também, e depois vem a reparação. A expiação tem muito a ver com a reflexão interna que nós estamos trabalhando aqui, né, estudando, compreendendo melhor o cristianismo. E essa reflexão, essa expiação, né, eu chamaria também de reflexão íntima, ela é muito importante, para que quando nós partirmos para a reparação, nós temos assim tudo muito bem, vamos dizer assim, bem estruturado, para que a gente consiga fazer uma reencarnação, a gente consiga reparar os erros que nós cometemos com alguns de nossos irmãos. Isso não é feito para tudo, é feito em suaves prestações ao longo da eternidade, né? Mas a gente, à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai trilhando o caminho, né? E a gente vai ver muito isso em Paulo, né? Olha a quantidade de chamamento, né? São muitos os chamados e poucos escolhidos. Ele foi chamado pelo discurso de Estevão, ele foi chamado agora no desencarne de Estevão, ele foi chamado por Abigail, então ele está recebendo uma... E ele precisou cair do cavalo, né? Nós vamos estudar mais na frente, para poder falar assim, Senhor, o que queres que eu faça? Que essa é a pergunta-chave, né? Senhor, estou aqui encarnadão, o que queres que eu faça? Né? A gente precisa fazer essa pergunta para Jesus. É importante. São coisas assim delicadas que exigem muito da nossa reflexão. Né? Então, estava lembrando disso aqui e queria dividir com vocês. Mais algum comentário, pessoal, antes da gente ir lá para Emmanuel? Hoje nós temos o capítulo... Ô, Nilza, por favor. Nilza? Oi? Oi, Antônio. Pode falar. Então, Oi. eu estava ouvindo você falar, né, aqui sobre tudo isso que a gente passa até a gente chegar num ponto que a gente fica olhando para dentro, né? Eu acho o seguinte, eu acho que nós chegamos no ponto, acho que o ponto de olhar para dentro e ver as coisas que a gente tem que melhorar, já é um grande passo que a gente está dando. Porque quantos ainda, né, no nosso tempo, nesse mesmo momento, quantos estão adormecidos, nem olhando nem para o que está fazendo, né? E olhar para dentro é uma coisa muito difícil mesmo da gente ver. E quantas vezes a gente acha um defeito, uma imperfeição, mas tem muitas que a gente não consegue enxergar. A gente passa, é sutil o negócio, é muito sutil. Às vezes você acha que já conseguiu até ver quase tudo da imperfeição que você tem que melhorar, mas ainda o olhar da gente não é total para tudo. Quantas coisas ainda faltam, né? Mas a gente também não precisa ficar também preocupado com isso. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Nós estamos num ponto bom, um ponto que estamos olhando para dentro. Agora, quando a gente fala de Gesiel, é por isso que eu quis falar também. Gesiel, Abigail, eu acredito que esses espíritos já tinham, como é que eu vou dizer? Eles já se conhecido. Faziam parte já de um, como é que eu vou dizer, de um projeto, sabe? De um projeto, né? Você tem toda a razão. A notícia que nós temos é que Gesiel e Abigail são espíritos vamos dizer assim, do Cristo. Assim como nós temos Ismael, né, nosso governador, esses espíritos são ligados diretamente ao Cristo, são ministros do Mestre, né? E que só uma pessoa nessa condição poderia fazer o papel que Gesiel fez. Porque pensa bem, você ser apedrejado, ser socado, cuspido no rosto, e, nossa, uma série de coisas, e você ainda sentir
esse amor, essa coisa, aquela compaixão ainda por aquele que mandou você passar por isso, é uma coisa muito... Tem que ser um espírito muito evoluído, né? Eu acho que ele já conhecia Jesus, inclusive, né? Tanto é que Jesus veio, né, buscá-lo. Então, a gente não sabe o que tinha aí por detrás. Às vezes... Vamos parar para pensar. Desculpa, Neuza. Não, pode falar. Não, vamos parar para pensar o seguinte. Naquela época de Jesus, alguém para ir aos gentios, Paulo tinha o perfil perfeito. Falava o grego, né? Ele tinha uma formação religiosa perfeita, né? Com relação à Torá, né? Em relação ao Velho Testamento. Tinha uma disposição de fazer, naquela energia do jovem, só que ele estava na direção errada e, vamos dizer, no volume errado. Então, ele precisou... Olha a paciência da espiritualidade, né? Ele precisou sofrer essas quedas para que ele voltasse e fizesse essa obra maravilhosa que Paulo fez. Se o Evangelho está aqui até hoje, né, nós devemos muito a Paulo. Devemos muito mesmo. E ele era o vaso escolhido, né, que o pessoal costuma colocar, né? Sem dúvida nenhuma. Agora você vê que a gente tem que estar muito atentos, né? Todos nós aqui temos uma tarefa. A gente não foi criado ao acaso. Todos nós somos contados por Deus. Esse é outro ponto que eu acho muito importante para a gente refletir. E a cada momento a gente é chamado para uma tarefinha. Sim. E a tarefinha está sendo chamada por Jesus. Se a gente não for muito teimoso, nós vamos cumprir a nossa tarefinha. Seja cuidando de um doente, seja cuidando da nossa família, seja conduzindo um estudo, conduzindo um centro espírita, seja o que for. Mas se a gente está fazendo isso com desapego e por amor, nós estamos no caminho certo. Se nós tirarmos todo o interesse pessoal e colocarmos só, vamos dizer assim, as diretrizes do Cristo, nós estamos no caminho certo. É fácil? Mas de maneira nenhuma, né? Mas é algo para a gente pensar. Assim, e à medida que a gente vai entrando, né, para dentro, vai fazendo essas reflexões, vai ficando clarinho, né? Vai ficando clarinho. E a gente vê, por exemplo, que coisa boa é você poder, por exemplo, um atendimento fraterno, ter alguém ali para te ouvir. É a tarefa que Jesus está pedindo para essa pessoa. E você está usufruindo disso para poder ter força para continuar a sua tarefa. Então, é um ajudando o outro. Esse é o mecanismo, né, que Jesus ensinou. Ele sempre mandava dois para fazer o trabalho, ele se reunia, ele ia pescar junto. A gente precisa compreender isso quando a gente está, por exemplo, num grupo espírita, né? A gente nos olharmos como, vamos dizer assim, como um corpo de trabalho do Cristo. Cada um tem seu papel ali dentro e tudo, e ouvir a voz, né, que está nos chamando. É algo assim muito bonito que a gente vai, com o tempo, ouvindo essa melodia, né? Então é algo assim para a gente meditar bastante. Porque o cristianismo, porque é uma coisa que eu venho assim meditando muito, quem vai construir o mundo em regeneração é a humanidade, somos nós. É nós que vamos construir isso, se nós ficarmos aqui, tivermos galardão para isso, né? Tem alegria maior? O Preto Velho falava muito isso comigo, ele falava assim, filho, faça com alegria. Se não estiver te dando alegria, não faça. Não faça por obrigação. Obrigação é muito peso. A tarefa espírita, ela é feita com alegria. Quando você bota muito peso nas costas, aquilo fica muito pesado, não funciona. Verdade. Não funciona. E isso é algo que esse pretinho velho, carinhoso, como todos eles, né? Ele tocava no coração da gente com essas coisas simples. Ah, vai trabalhar no PAS? Você está alegre de ir lá fazer? Tô. Então vai. Ah, você está indo lá distribuindo a cesta? Você está feliz? Então, você vai lá fazer a pré-eleição? Você está feliz? Faça. E isso vai trazendo luz, né, na caminhada. Porque não é o trabalho que vai nos salvar, é como
Com que sentimento nós estamos fazendo a tarefa. Isso, É isso que vai fazer muita diferença. é Isso eu verdade. venho aprendendo, né? Por exemplo, quando você vê um amigo que está fazendo, ele tem um sorriso, ele brinca e vai levando um ensinamento, é muito gostoso, né? É isso que nós estamos buscando nessa nossa, pelo menos eu tenho tentado compreender e buscar isso, né? Que a gente faça assim com muita alegria, sem peso, né? Sim. Que é muito bom, né? Falei demais, Sim. né? Acabei de... Não, mas é bom ouvir. Mais alguém? Ah, o Faustinho. Faustinho botou a mãozinha no queixo aqui, é com você mesmo. É, tudo isso começa quando a gente começa a desenvolver a fraternidade. A gente desenvolve, e no desenvolvimento dela a gente aprende a olhar para o próximo, como gostaria que ele olhasse para a gente, como naquele momento que você está numa situação difícil, você olha em volta, não tem ninguém, e você olha e diz assim: será que Jesus está olhando para mim? Então, com isso, você consegue desenvolver o amor, o auto-perdão, a consciência. Você consegue ir desenvolvendo devagar a caridade, porque a caridade não é uma coisa assim que você desenvolve correndo. Então, eu ganhei, tenho hoje 10 milhões, vou doar tudo. Não é por aí. E depois que você aprende a olhar fraternalmente para os seus familiares, depois para os amigos, para os entes queridos, e você começa a olhar fraternalmente por aquelas outras pessoas que estão no mundo, que não tem nada a ver com você, por aquele que passa por você, te fecha na rua, e você vira no seu pensamento e diz assim: vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe. Quando você está numa fila de hospital, lá esperando com um ente querido doente ou com algum conhecido, e ninguém atende, e você vê gente reclamando, porque eu tenho preferência, porque eu sou idoso, porque o meu parente está morrendo. As pessoas que não têm paciência, e você pode chegar perto delas devagarzinho. Deus te abençoe, meu filho. Calma que dá tudo certo. É um processo longo. E depois desse processo, vem a tolerância. Vem a tolerância. Porque a tolerância você tem que ter com você tem que ter com os outros, você tem que ter até com o animal que vive junto com você. Você está passando na rua, o cachorro vem, late, quer te morder. Esse quer chutar, quer bater. Por que esse cachorro quer morder você e não morde os outros? E, em cima disso, a gente não pode correr, não pode ter pressa. Se a gente tiver pressa, atropela. Veja, Deus, quando solicitou aos seus imediatos que, olha, precisamos de alguém para cuidar
desse planeta que formou. Então Jesus levantou a mão e falou, eu vou. A coisa foi tão bem estruturada, porque Deus não teve pressa. Entre a formação do planeta e a colonização foram mais de 4 milhões de anos. Milhões ou bilhões, Antônio? Milhões, né? Então. 4,5 bilhões mesmo. Então, se ele tivesse com pressa, onde que a gente estaria hoje? Porque você imagina o seguinte, olha. Nós temos uma quantidade de encarnados no mundo. Tem 3 vezes mais de espíritos desencarnados. Nessa transição, uma boa parte vai voltar para um planeta menos civilizado. Tá? E a outra parte vai continuar evoluindo. Uns mais e outros menos. Então vamos dizer que disso tudo, 1 bilhão aí consiga subir para um planeta mais e para uma área, para uma fase superior. Permaneça na regeneração. Da regeneração tem o próximo passo. Quer dizer, hoje, com todo esse conjunto de planetas e de galáxias que existem, se Deus tem um coordenador para cada um de uma galáxia e tem os governadores de cada planeta, imagina se hoje 100 de nós, 100 espíritos que estão no nosso planeta, no nosso sistema, evoluíssem de imediato para um plano superior. Teriam que ser criadas pelo menos 100 galáxias novas, ou 100 planetas novos. Por isso que a perfeição da justiça divina não está no imediatismo, ela está no tempo. Né? Ela está no tempo. E foi o que Jesus fez com Paulo. Ele esperou chegar, ele esperou ele fazer tudo aquilo que ele fez, ele esperou ele cometer aqueles atos que marcou o coração de amigos dele, para a hora que ele chegasse num ponto, ele fosse definitivo. Por que me persegues? Veja, ele não perguntou para Paulo por que ele perseguia outros. Ele não perguntou para Paulo por que ele perseguia os cristãos que gostavam de Jesus. Não, ele perguntou para Paulo, por que me persegues? E Paulo, seu microfone está fechado, Antônio. E Paulo já trazia dentro dele tudo isso. Nessa pergunta dele, foi o gatilho que despertou. Nós somos diferentes? Não, só que nós não temos Jesus para perguntar assim para a gente. Por que você está me perseguindo? Não, mas a lei e a espiritualidade toda nos ajuda a direcionar. É que nós não somos atentos aos detalhes, como você falou, Antônio. Nós não estamos atentos a esses detalhes. E são coisas simples. Você acha que eles vão exigir da gente que você, de hoje para amanhã, reúna 100 pessoas carentes e distribua comida para todo mundo de hoje para amanhã? Sabe que não vai. Mas ele chega vem, chega uma informação, traz uma pessoa para a casa espírita, aproxima alguém de você, a pessoa chega, não sabe por que chegou perto, aí se lamenta, estou ruim,
Mas, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Olha, sei lá, estou desiludido, estou querendo pular de cima da ponte, não sei se eu pulo de cima da ponte dentro do rio, se eu pulo na frente do caminhão. Ai, é Antônio mesmo que se chama? Eu não sei, é porque eu estava passando aqui e ouvi alguém falar. Aí eu parei, rapaz, eu não sei por que eu parei para falar com você. Não entendo isso. E a gente fica lá pensando, mas o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara é doido. Será que ele bebeu? Ele não está passando bem? É isso. Porque é um hábito que a gente adquire nesse mundo que a gente vive. Você começa a desconfiar, você não tem certeza, você não tem como saber se aquilo é real ou não. Mas se a gente tiver um pouco mais de calma, a Nilza deve ter vivido muito isso na época antes de aposentar. Nossa, quem viveu em banco, eu passei por experiências impressionantes dentro do banco. Vou parar por aqui, porque faltam 5 minutinhos. Muito bom, Faustinho. Excelente. Bom, gente, a gente explorou bem esse item 9, né? Ainda tem a lição de Emmanuel aqui ainda. Opa! Que é o item 14. Deixa eu só vou dar uma abertura nele aqui rapidinho. Que é do livro Justiça Divina, né? Quitação. Quer ler um pouquinho? Que eu acho que já tem 5 minutinhos, dá para dar uma andadinha. Então, reunião pública de 6 de março de 61, capítulo 8, né? A gente está. Uhum. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o marginam, é fácil reconhecê-los. Quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada, são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugaste as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável que te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e, haja o que houver, revela os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando, gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E se, depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência, ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora da crise, é nota de quitação. Muito bem.
cristalino como Então, fica para o próximo encontro, né? Virgem Deixa eu falar uma Maria, coisa para vocês. Dia 18 vai ter uma palestra, né, que o Genivaldo está conduzindo, junto às escolas de Paulínia, né? E a gente não vai fazer o estudo, né? O Genivaldo está bastante envolvido nessa tarefa, e já anunciou para nós, né? Então, vale a pena quem puder ir lá participar na Câmara Municipal. Trata de um assunto muito importante, né? Muito amplo, e nós estamos achando interessante que esse dia fique livre, né? Para que alguém queira ir, não perca, né? O encontro. Porque ver depois é um pouquinho diferente de quando a gente está junto aqui, né? A espiritualidade envolve, cria um ambiente, é sempre diferente. Quer falar mais alguma coisa, Genivaldo? Eu vou colocar no aviso depois, na semana que vem também, lembrando, né? Mas é importante. Ô, Gê, Eu por só favor. tenho só a agradecer aí, ô Antônio, e pedir para quem puder ir, principalmente para ajudar a vibrar, porque esse tema é muito sensível, né? E mobiliza, né? A gente sabe a espiritualidade, a MEC, a Associação Médica Espírita de Campinas, que está conduzindo, é o nosso cantinho que está emprestando o nome, que pediu, quer dizer, então, a vibração é muito intensa, a gente precisa de ajuda, quem puder, a estar vibrando lá na Câmara para os palestrantes, né? Que é um cadinho, né? Só tenho a agradecer aí a deferência, Antônio, de você deixar livre. Não, é muito importante e tem que lembrar que é um evento que vão estar pessoas de todos os credos, né? É. E é um assunto que afeta a sociedade, né? E as famílias, né? Afeta o mundo, né? Então, que Deus ilumine a Associação Médica de Campinas, o nosso cantinho, né? A todos nós que estamos aí envolvidos nessa tarefa, e a espiritualidade, que com certeza, né? Estará presente aí dando suporte, principalmente aqueles que se fazem de indutores, né, a esse tipo de atitude que muitas vezes acontece, né, que Deus os ampare e os guarde também. E aproveitando que Muito você bem. dá um último recadinho, nós estamos fazendo um ciclo de palestras aqui nas Casas Espíritas de Paulínia, para a gente conhecer, né, se aproximar dos nossos co-irmãos aí das Casas Espíritas, né? E amanhã, dia 12, às 3 da tarde, vai ter uma palestra lá no Renovar. O palestrante é o Silvio Chibeni, é um pesquisador, né, professor da Unicamp, pesquisador, e ele vai estar falando sobre aquele personagem dos Espíritos de Verdade, né, que é Sansão, ou Sanson, que tem algumas páginas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vale a pena não só o tema, não só aproveitar lá para mais aprendizado, mas para a gente também aproximar, né, das casas espíritas. É um momento muito delicado, né, com a pandemia. A FEB, a USE, ela contabilizou mais de 500 casas espíritas, dando baixa no CNPJ, porque a pandemia literalmente fechou portas, né? E muitas casas a gente tem encontrado por aí com muita dificuldade, o pessoal ainda não voltou da pandemia, enfim, né? Mais do que nunca a gente precisa abraçar uns aos outros, né? Porque, afinal de contas, a gente trabalha sobre o mesmo ideal espírita, né? E a gente está no mês de outubro, que é o mês aí de Kardec, né? Dia 3 de outubro nasceu o nosso amigo, né? É. Então, amanhã, quem puder ir também, é muito bem-vindo lá no Renovar, que é do lado do cantinho ali, né? Uhum. É isso aí. Falou, pessoal. Então vamos fazer uma oração bem curtinha, que já passou um pouquinho a hora, mas assuntos importantes, né? Então, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, espiritualidade do nosso cantinho. Agradecemos a todos os trabalhadores do nosso cantinho, encarnados e desencarnados. E que possamos sempre estar firmes aí no estudo,
enriquecendo o saber, né? E enriquecendo também as nossas atitudes, sempre bem alinhadas ao Evangelho. E assim te agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter um fim de semana bem proveitoso, de muita luz e de muita fé. Um abração a todos. Tudo de bom, obrigada, gente. Boa noite. Gê, coloca Boa no noite. grupo essas informações do dia do amanhã, horário, e na Câmara. Pode deixar. Colocar no Tá bom? aviso, né, Genival? Acho que você não colocou ainda. Não coloquei, mas é sempre assim, a gente coloca uma semana antes, o pessoal já se programando. E na véspera, porque a gente esquece, é muita informação, né? É muito. Hoje em dia é chuva. É. Faustinho, hoje nós estamos de vermelhinho, hein, Bom Faustinho, você final viu? de semana. Oi, Antônio. Hoje nós estamos de vermelhinho, você viu? Que bacana. É para espantar o mal olhado. Estão combinando. O Antônio está de vermelho, mas é um vermelho estonado, né? Essa brusinha Tá meio parecendo jogada. laranja. Tá de lado. É. Ela está ficando grande, a gente está emagrecendo, ela está enorme. Virou uma camisola. Eita. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, Bom dia. gratidão, pessoal. Viu? Obrigada. Beijo no coração.